É uma palavra que Deus vai falar com você com certeza. Vou deixar tempo para todo mundo abrir aí 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Vou falar hoje sobre atitudes de um guerreiro de Deus, certo? Atitudes de um guerreiro de Deus. Aqui no capítulo 30 de 1 Samuel. Todo mundo encontrou? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A partir do versículo 1. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Vamos ler até aí para começar. Vamos lá. Davi estava na guerra, Davi estava trabalhando, Davi estava fazendo o seu trabalho normal, e diz que quando ele voltou para casa, a casa dele tinha sido saqueada, os ladrões tinham entrado, queimado a cidade e tinham aprisionado. Olha só como diz aqui o texto. Eles tinham pego as mulheres, os jovens e os idosos. Ou seja, o inimigo não poupa ninguém. Velhos, idosos, crianças, todos foram aprisionados e foram levados. Então, levados como prisioneiros. Eles não tinham matado eles, mas tinham levado como prisioneiros. Eu vou estar lendo por pedaço. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão mortas, mas elas estão prisioneiras. Elas estão infelizes, elas estão tristes, elas estão aprisionadas por alguma coisa que não é de Deus. O inimigo ele vem para aprisionar a pessoa. Às vezes está aprisionado a um remédio, está aprisionado a um medo, está aprisionado a um trabalho, está aprisionado a alguma coisa que está te fazendo prisioneiro. Então o inimigo invadiu, Davi não estava em casa, estava trabalhando e eles ficaram tudo presos. Levaram eles como prisioneiro. O que acontece? Eu vou ler a segunda parte agora, a partir do versículo 3, vai dizer o que aconteceu com Davi quando ele chegou em casa. Porque ele estava na guerra normal, Davi era um vencedor e estava lutando, trabalhando normalmente. Mas quando ele chega em casa, o inimigo sempre estava ao redor e tinha atacado a casa dele, a toda a cidade. Olha só, versículo 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezareel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos lá. Davi chegou em casa e viu tudo destruído. Ele começou a chorar. Diz a Bíblia que eles todos choraram até não ter mais força. Então, olha só, eu falei que eu ia falar sobre a atitude de um guerreiro de Deus. Não é vergonhoso você chorar por um problema. Não é vergonhoso você estar muito triste e você chegar a chorar por um problema. O negócio é o seguinte, você não pode só chorar, né? Se você só chorar e não fizer nada, aí você vai perder. Então, o que eu quero mostrar? As atitudes de um guerreiro de Deus. Primeira coisa é que todos nós, por mais guerreiros que sejamos, estamos sujeitos a sermos roubados, a sermos atacados de alguma forma. Porém, você descobre quem é diferente quando os ataques vêm, quando as situações difíceis vêm, você vai se conhecer e vai conhecer os outros que estão ao seu redor. O que acontece? Todos choraram, mas o que aconteceu? Todos que estavam com Davi estavam falando de apedrejar Davi. E o que Davi tinha feito? Nada. Davi estava lutando as guerras como seus soldados, porém eles queriam matar Davi. E Davi ficou o quê? Profundamente angustiado. Olha só, ele diz assim, versículo, só para você ler comigo aí, está no versículo, aqui está tão pequenininho o número, não dá nem para ver, mas eu acho que é no 5 ou é 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Olha só, quando você vê dificuldade,
todo mundo também vê dificuldade. Amém? Quando você vê, se você entrar numa cidade e ver a cidade queimada, todo mundo vai ver a cidade queimada, porque a cidade está queimada. Porém, um guerreiro de Deus, ele não desiste fácil das coisas. Ele não entrega os pontos. Então, Davi ali, até os seus próprios amigos disseram de apedrejá-lo. Ele ficou muito angustiado. Porém, diz a Bíblia que ele fortaleceu-se no Senhor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A diferença de Davi é que no momento de angústia, de dificuldade, de opressão, ele se fortaleceu em Deus. O que você está fazendo aqui nesta noite? Creio eu que se fortalecendo em Deus. Nós estamos nos fortalecendo em Deus. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Porém, essa atitude aqui é de um guerreiro de Deus. Ele olhou para o problema, olhou para as pessoas, chorou até onde não aguentava mais e tomou uma atitude: eu vou buscar a Deus, eu vou me fortalecer em Deus. Tem duas coisas que ele poderia ter feito: ter desistido ali, naquele momento, corrido, fugido. O pessoal quer me apedrejar, eu vou correr. Mas ele não fez isso, ele foi se fortalecer em Deus. Então, aqui a dificuldade dele, olha só, tinha pego pai, mãe, família, as mulheres dele, as crianças, todo mundo estava preso. Todo mundo foi levado como prisioneiro. É muito difícil você, por exemplo, se alguém vem e te rouba, é fácil achar ladrão? É nada. A coisa mais difícil que tem é achar um ladrão. É a coisa mais difícil, né? Perdeu, né? Roubou o carro, já era. Só se o cara abandonar, mas é muito difícil achar, até porque ninguém vai nem atrás. Deixa para lá. Mas aqui, o que acontece? Davi, ele disse que ia se fortalecer em Deus, e ele fez uma coisa que eu quero dizer a vocês aqui. Ele disse assim, no versículo 7: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abieleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo eu perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Era mais ou menos assim: traga minha Bíblia, estou com um problema muito grande aqui para resolver. Aí você chega para o seu filho, ou chega para alguém e diz: traga minha Bíblia, que eu vou orar. Vou perguntar a Deus se eu vou conseguir resolver isso, se eu vou atrás desses invasores e se eu vou encontrar. Então, qual é a atitude de um guerreiro de Deus? Mesmo em meio a toda a dificuldade, e mesmo em meio a ele não ver ninguém fazendo isso, ele era a pessoa que iria iniciar isso. Ele era a pessoa que ia buscar a Deus. Às vezes nós estamos sempre procurando alguém que dê uma direção para a gente, alguém que vá lá e ore por a gente, alguém que vá lá e faça alguma coisa por nós. Mas vai ter momentos da sua vida que você vai estar sozinho quando o negócio acontecer. Você vai se sentir só. Às vezes está sozinho na sua casa, às vezes está sozinho no seu quarto, às vezes você está passando por um problema que ninguém sabe. Mas essa atitude aqui é de guerreiro de Deus. É pedir a Bíblia, pegar a sua Bíblia e começar a lê-la e perguntar a Deus: Deus, eu vou lá buscar isso, eu vou restaurar isso. Se eu for, eu vou alcançar. Então, quando você consulta Deus, o próprio Deus abre um caminho para você, porque você se lembrou de Deus quando estava angustiado. Eu estou falando aqui para vocês de coisas de um guerreiro de Deus. Você não precisa ser guerreiro para buscar a Deus quando tudo está indo bem. Você não precisa ser guerreiro para ir para a igreja ou para ir para o trabalho quando está tudo bem com você. Isso é algo normal. Mas se você estiver passando por uma depressão, uma tristeza, uma luta, algo emocionalmente, umas lutas, você precisa ser um guerreiro para buscar força que você não tem. Está entendendo? Porque o normal é você fazer isso. Agora, o guerreiro de Deus, ele é aquele que vai consultar Deus aonde? Na Bíblia. E Deus diz assim: e Deus o respondeu. Ou seja, a quem que Deus responde? A quem procura Ele. Às vezes a gente fica: eu quero uma porta aberta, eu quero que Deus fale comigo, eu quero isso de Deus, mas às vezes a gente não vai no lugar certo, ouvir a palavra certa. Aí a gente fica sem resposta. A gente não sabe quando é que Deus está falando. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Não é assim? Quando você quer ouvir Deus, você vai na igreja, né? Vou na igreja que o pastor, Deus vai usar o pastor para me dar uma palavra. Deus vai falar comigo. Ninguém sabe o que está acontecendo comigo, ninguém sabe o que eu estou passando no meu interior, só Deus sabe. Então, se Deus falar hoje nesse culto, é porque Deus está trazendo uma palavra para mim, pessoal, e aí pronto, é você e Deus, você vai saber que Deus está falando com você. É assim que acontece quando você vai na igreja. Você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ouvir uma direção para você, o que fazer. Então, o segredo é esse mesmo. Davi também, ele precisava ouvir Deus, que ele estava perdendo tudo de uma vez só. A cidade estava queimada, a família tinha sido levada, tudo.
o pessoal, os soldados dele querem matar ele, assim, apedrejá-lo, e ele foi buscar a Bíblia. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver passando por luta? Pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e busque a Deus. Vá para a igreja e peça para Deus falar com você. O que Deus falou? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará. Olha só, você está com um problemão grande, aí você vai buscar Deus, aí Deus diz: pode continuar que você vai conseguir, você vai encontrar, persiga. O ânimo dele foi lá para cima. Deus está dizendo que eu vou conseguir. Se Deus está dizendo que é comigo, quem será contra mim? Dificuldade tem, mas quando você ouve a palavra de Deus dizendo: eu sou contigo, eu vou te ajudar, não quer dizer que você não está no meio do problema. O problema ele estava, olha só, a cidade continuava queimada, as mulheres dele continuavam perdidas, os filhos continuavam sequestrados, tudo que ele tinha era o quê? Era uma palavra. Diga assim: uma palavra de Deus basta. Diga assim: uma palavra de Deus basta. Uma palavra faz com que você se anime. Uma palavra de Deus faz com que o caminho abra para você. Você veja a vida de outra maneira. Deus me ama e Deus quer usar a minha vida. E Deus quer que eu não desista. Então a palavra de Deus para você é essa: hoje não desista. Deus te ama e Ele vai te responder quando você buscar Ele. É assim que acontece. Toda vez que você dá um passo: poxa, eu tinha que trabalhar hoje até mais tarde e ganhar um extra, mas eu não vou. Eu vou para a casa de Deus. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você: estou meio cansado, estou tendo uns problemas lá em casa, estou pensando em não fazer isso mais, porque tanta coisa já vou fazer. Aí, onde que as pessoas querem cortar? Querem cortar na casa de Deus. Está errado. É daqui que vem toda a bênção. É daqui, é do altar. É a palavra de Deus que vai abençoar você. Tu acredita que tu ouve uma palavra aqui e Deus traz uma conexão com você lá fora? Deus abre uma porta para você lá fora. Deus abre um meio para você lá fora quando você ouve uma palavra aqui. Agora Deus quer falar isso para a gente. É assim que funciona. É assim que o Deus falou comigo e hoje eu vim bater aqui. E hoje eu escolhi estar aqui, como eu escolhi há 10 anos atrás, deixar outro país e vir para cá. É uma palavra de Deus que a gente ouve, que faz que as coisas aconteçam na nossa vida. E Davi disse: ele estava com tudo difícil, mas a palavra de Deus era assim: persista, persiga-os, é certo que você os alcançará, conseguirá libertar os prisioneiros. Então Deus tinha dito que ele iria alcançá-los e iria conseguir libertá-los. Mas quem iria? Davi. Diga assim: Davi. O homem de Deus é aquele que se preocupa com outras pessoas. O homem de Deus é aquele que não desiste das pessoas. Pode ser que as pessoas desistam dele, queriam matar ele, mas ele não desistiu das pessoas. Mas eles queriam matar Davi, porque eles estavam o quê? Todos estavam angustiados. Quando as pessoas estão angustiadas, você veja se você for pegar num gato, num cachorro que está com muita dor. Ele está angustiado. Se você botar a mão, é capaz de levar uma mordida. Sim ou não? Vá tentar pegar em alguém com raiva. É melhor você deixar a raiva passar, né? Aquela pessoa vai querer te atacar. Então cuidado. Quando a pessoa está com raiva, ela fica arisca. Não é assim? A pessoa está muito preocupada, não quer conversa, deixa eu quieto. Então essas são reações do ser humano normal. E Davi entendia muito de gente, sabe? Davi era um cara, um adorador. Ele foi buscar Deus. Não é tempo de conversar com esses soldados, não é tempo de conversar com essa mulher, não é tempo de conversar com esse homem, é tempo de orar e buscar a Bíblia e ouvir algo de Deus. Tem hora que você não tem que conversar com ninguém, você tem que conversar com Deus e ouvir o que Deus tem para lhe dizer. E Deus, com certeza, sempre vai falar que você deve ir lá salvar as pessoas. Deus nunca vai mandar ser parado. Não desista. Não desista. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus que te abre novas portas. Deus é o Deus que quer fazer de novo. Então o que ele diz aqui? Persiga, você vai conseguir. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessó, onde ficaram alguns, por 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Vamos lá. Davi é um homem de Deus. E o homem de Deus, ele tem que entender as pessoas. Nem todo mundo tem o mesmo pique que eu tenho, que você tem. Tem pessoas que se cansam mais rápido, tem pessoas que são idosas, tem pessoas que são crianças. E cada um tem a sua capacidade, não é assim? Tem
Tem gente que vai lá e levanta peso, né? Faz tempo que eu não malho, não sei nem quanto que eu estou levantando mais. Mas vamos lá, eu levantava pelo menos 120 no supino. Hoje eu não sei se levantei uns 80. Mas eu parei de malhar. Mas eu não posso chegar para o meu filho de 5 anos e levanta. Ele não vai levantar, ele não está acostumado com aquilo. É a mesma coisa com a leitura da palavra. Eu não posso esperar que uma pessoa ela tenha o mesmo entendimento que eu tenho se eu passo horas orando e lendo a Bíblia. Eu tenho que ajudá-lo a entender, ao invés de pedir que ele me responda na mesma altura, porque são muitos anos de experiência. Imagina só uma pessoa que toca. Eu tenho um dedo, eu tenho voz, mas nem canto muito bem, nem toco nada. Então, mas a guitarra está ali. Imagina só eu tentar tocar aquela guitarra, o dedo. Eu estou olhando assim, parece fácil, mas você vai ver lá o som não sai. Está entendendo? Porque eles têm experiência com o instrumento. Está entendendo? Esse aqui é o instrumento que eu tenho experiência. A palavra, porque eu me dedico a isso aqui todos os dias. Como você também se dedica na sua casa, você ora. Então você tem, mas tem muita gente lá fora que não está lendo a Bíblia, não tem conhecimento. Não é muito fácil entender a Bíblia. Ela é simples, mas não é muito fácil. Se você ler algum texto fora do contexto, você pode fazer besteira, sem entender que aquilo era para aquele povo, que é para mim hoje, entendeu? Mas toda palavra é inspirada por Deus. Então, Davi, ele sabia lidar com pessoas. Primeiro, aquelas pessoas estavam com raiva dele, querendo apedrejá-lo. Ele era o rei, ele era ele que era o comandante ali do exército, mas ele nem foi bater boca nem nada, foi buscar a Deus. Uma pessoa sábia, ela sempre busca a Deus em primeiro lugar. Você está vendo um negócio apertando, está vendo um negócio meio assim, você não está vendo uma reação legal do outro lado, aí o que você faz? Vai buscar a Deus e espera Deus falar, que Deus vai falar. Deus, diga assim, Deus vai falar. Agora a questão é, será que eu estou preparado para responder à altura do que Deus me fala? Porque Davi estava. Não era fácil, mas ele disse assim, você vai e você vai conseguir alcançar e libertar eles. E se Deus falar contigo, você já pensou? Tem muitas pessoas que não oram, sabe por quê? Porque não querem ouvir Deus falar com elas. Porque já pensou, Deus disse, eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. A maioria das pessoas não oram com medo de Deus responder o que elas não querem ouvir. Leva um pouco como é que é? Às vezes você não quer ouvir uma coisa, você nem vai falar com aquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa vai te dizer uma coisa que você não quer ouvir muito. Mas Deus vai falar a verdade. Agora o que Deus fala é o melhor para a gente. É a mesma coisa de eu querer ir para minha casa, lá no Espaço Nobre, perto do Espaço Nobre, por aqui por dentro. É uma rua cheia de buraco. Vai sair lá, vai. Se eu me perder por aqui por dentro, pelo Morada Leste, vai bater lá para dentro. Mas eu não sei o caminho direito. Eu sei que eu vou me perder, tem muita areia. Se eu for de moto, é capaz de eu cair pelo caminho. Mas se eu for pela estrada da Capunga, eu chego lá de boa. Entendeu? Porque eu sei esse caminho. Então o que eu quero dizer? Você tem que entender que cada pessoa, às vezes tudo bem, eu sou melhor nesse instrumento, mas tem um instrumento que aquela pessoa lá é muito melhor do que eu. Deus usa cada um na sua área, cada um, entendeu? De uma maneira. Por isso que nós precisamos um dos outros. Um dos outros. Nós precisamos do levita, do que toca bateria, do que toca guitarra, do que prega, do que está recepcionando, do que está orando, do que está intercedendo, do que está cozinhando. Nós somos uma igreja. E todos precisamos orar e ler a Bíblia. Isso é para todos. Agora, vamos colocar no contexto lá. Ele era um líder, mas ele estava numa situação difícil. E depois ele tinha 600 homens, mas dos 600, 200 estavam cansados. Sabe aquele disse, tudo bem, vocês estão exaustos, vocês podem ficar aqui. Agora imagina só, tinha 600, eles iam para a guerra, restaurar famílias, restaurar tudo que foi roubado. Claro que era melhor que o máximo de gente fosse, sim ou não? Sim, eu vou lutar com 400 ou eu vou lutar com 600? 600 é muito mais vantagem. Só que é o seguinte, esses camaradas que estavam muito cansados, eles estavam exaustos, eles realmente não iam conseguir fazer nada. Então eles ficaram. Quer dizer o quê? Eu tenho que ter a flexibilidade de entender que às vezes nem todo mundo vai conseguir correr no mesmo passo. Tem dias que está todo mundo aqui na igreja, mas vai ter dia que você não consegue chegar aqui. Você vai estar em igrejas que alguém vai te acusar. O irmão não veio naquele domingo, o irmão não veio naquela quarta. Em vez de saber por que será que o irmão não veio. O irmão estava cansado, o irmão estava trabalhando, entendeu? É diferente como a pessoa que sabe lidar com pessoas aborda você. No tratamento é diferente, está entendendo? No dia a dia. Em vez de eu entender, poxa, ele não teve aquela experiência com Deus ainda, eu não posso pedir tanto dele ainda, que ele não teve essa experiência ainda. Aquela pessoa da sua família que ainda não teve essa experiência com Deus, vai chegar o dia e a hora de ter essa experiência. Mas Davi, tanto com aqueles que estavam irados com eles, tratou eles de boa,
não foi reativo, foi buscar Deus. Quando ele estava muito cansado, ele deixou 200 lá e foi com os 400, ele continuou indo. Diga assim, eu preciso continuar indo. Se tem alguém muito próximo a você que não quer ir, você tem que continuar indo. Continua amando a pessoa, tratando ela bem, mas eu preciso ir porque eu preciso resgatar aquilo. Alguém tem que ir. Se Davi não tivesse ido, ninguém tinha sido restaurado. Se alguém não tivesse vindo abrir a igreja aqui, a igreja não estaria aberta. Se não tivesse alguém se dispondo para cantar, não teria louvores. Então você que está fazendo a obra de Deus, como fazendo, está fazendo que a obra aconteça. E Deus vai te honrar. Entendeu? Se não tiver ninguém para ir, você diga, eu vou. É isso que Deus quer dizer. Deus queria responder, mas o único que teve a capacidade de buscar a Deus foi Davi. É isso que eu quero dizer, você faz a diferença. Diga assim, eu faço a diferença. Por causa de um homem, eles restauraram tudo. E outra, Davi voltou mais rico ainda. Davi voltou não só com os despojos, ele não só com o que foi roubado, mas com muito mais. Toda vez que você vence um problema, você sai daquela posição que você estava e fica muito melhor do que antes. Ele tinha muito mais recursos do que antes. Você não vê aqui, eles voltaram cheios de bênçãos depois de vencer. Choraram, né? Passou por luta, o pessoal queria apedrejar ele deixou um pedaço lá. Talvez ele poderia ter ficado pensando, será que não era melhor eles terem ido? Mas não, ele liberou e foi. Você também tem que aprender a liberar. Já pensou? O pai cria o filho e a filha, mas quando chega a 18 anos o menino quer ir embora de casa. E tem que criar a família dele, tem que criar asas igual. Mas eu criei meu menininho a vida toda, ele vai embora de casa. Mas é assim, e dependendo do país, ainda mais cedo vai embora de casa. Com 16, né? Eu saí de casa, eu acho que eu tinha 17 anos. Fui para correria, né? Fui para correria, o corre da vida, né? Estudar, trabalhar de madrugada, fazer tudo para correr. E olha que eu corria, trabalhava de madrugada, mas nesse tempo eu não conhecia Deus. De manhã, de madrugada, fazia faculdade longe, vivia levando multa de correr. Eu já gostava de correr e eu tinha que correr para chegar na faculdade. Era multa que era só ver aquelas luzes acendendo, que lá é o policial parando, né? Ah, meu Deus, era direto alguma coisa. Fazer uma faculdade de engenharia da computação, pensando em ganhar muito dinheiro. Quem que não ia pensar em ganhar muito dinheiro na minha idade? Pagando muito caro pela faculdade, e aquilo ali era tudo plano meu, não era de Deus. Depois tive que deixar tudo, para que as correrias todas, não adianta. A coisa que, igual Salomão pintou e bordou. Salomão, ele era o homem mais sábio, mas ele disse, de todas as coisas, só adianta, guarda só isso. Guarda só a palavra de Deus, guarda os mandamentos de Deus, que de tudo que a Bíblia, a única coisa que vai dar felicidade de verdade e o que é bom está aqui na palavra de Deus. Você não precisa gastar a sua vida pensando, vou aproveitar o máximo para depois eu não ter vontade de dizer que eu não fiz nada. Isso é besteira. Quanto mais você aproveita, mais difícil é, porque não é aproveitar, você fica mais apegado a coisas que nunca vai te dar felicidade de verdade, entendeu? Tudo que eu queria, eu tinha carro igualzinho do Velozes e Furiosos. Naquele tempo, todo equipado para o meu tempo de corrida. Apostava corrida, ganhava dinheiro apostando corrida, trabalhava, fazia um monte de coisa, estudava, mas nada daquilo me satisfazia. E quando eu ia pegar o evangelho, sabe o que o pessoal dizia lá? É muito fácil, o gerente da pizzaria naquele tempo, tu vai pregar um carrão, salário bom e tal. Eu entreguei o carro e comprei o carro mais velho que eu consegui achar, um Toyota Tercel, que aqui nem tem, e comecei de carro bem velhinho para o trabalho, porque era uma coisa que eu estava apegado às coisas materiais naquele tempo. Aí eu conheci Jesus, aí mudou minha vida. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa que toque vidas, que ajude pessoas. Aí eu comecei a dar pão e frango e comida no meio da rua, e trabalhar com os pobres no meio da rua, morar em hospital, ficar ajudando as pessoas, porque eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer algo que tocasse a vida de pessoas. E meu sonho era ser pastor, mas eu era muito destrambelhado para ser pastor. E Deus disse, mas um dia você vai ser pastor. Né? Deus falava comigo, mas era totalmente irreal. Não tinha nada a ver comigo, era tudo de Deus. Quando eu li aquele versículo, né, Lucas, que